Olá, meus amigos, Hugo Máximo aqui para mais um Cineverso Clube, agora no novo formato. Se você quer saber em detalhes, assista o Cineverso anterior, que a gente explica certinho. Vou estar aqui com vocês então fazendo o videozinho especial dentro do novo Cineverso Clube. Talvez tenhamos mais quadros, talvez sim, talvez não, se o pessoal mandar os vídeos a tempo para a gente editar e subir, quinta-feira, 8 horas da noite. Agora, aqui nesse momento, você vai estar acompanhando então os vídeos que foram enviados pela galera do Cineverso. Pode ter ali Recomendo, pode ter bastidores por dentro do Cineverso, o quadro do Lancelotti, onde ele resgata heróis de todos os tempos, e as reflexões do Videozine. E na reflexão do Videozine de hoje, aqui no especial para o Cineverso Clube, eu queria falar sobre isso aqui, ó, a possibilidade que todo mundo tem hoje de pegar um celular e dar voz, dar um veículo para suas ideias, para o seu pensamento. A gente sempre fala muito em defender o quadrinho nacional de super-heróis, falar sobre os quadrinhos nacionais de super-heróis, divulgar. Então essa é a sua chance. Você tem um espaço aqui de um canal estabelecido, um canal pequeno, é verdade, mas você tem essa chance aqui de estar expondo, falando do quadrinho do seu amigo. Você quer fazer um quadro sobre cinema, quer comentar um filme que tenha relação com a cultura pop, que tenha relação com os quadrinhos de super-heróis, quer falar sobre algumas teorias interessantes, quer falar sobre roteiro, quer falar sobre ilustração, mande o seu vídeo pra gente aí de até 5 minutos, nesse formato aqui, ó, tá? Para facilitar os cortes. E, se for aprovado, entra para o Cineverso Clube. Todos podem participar, todos podem divulgar os super-heróis. Isso é muito bacana. Eu fiquei motivado a falar sobre isso, sobre esse poder que a gente tem de apresentar um quadrinho para um amigo, de ampliar os horizontes de uma pessoa, porque ela pode vir a gostar, ela pode vir a não gostar, mas pode vir a gostar também e participar e quem sabe querer produzir, como aconteceu com vários leitores que hoje são produtores de quadrinhos de super-heróis. Então, isso é muito interessante, é uma coisa boca a boca, isso é tribal, isso é ancestral do ser humano. Então é muito legal se isso puder acontecer. Eu fui motivado a fazer essa reflexão pelo seguinte: na semana passada, o Lancelotti Martins, nosso querido Lancelotti Martins, me presenteou com uma resenha maravilhosa sobre um fanfic que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um fanfic que se chama Crise nas Infinitas Guerras Secretas, uma fancomic, na verdade, né? É um quadrinho, mas é um quadrinho de fãs, onde eu misturo heróis das grandes editoras, Marvel, DC, teve personagens da Dark Horse que já apareceram, personagens de cinema e tudo mais, de séries também estão aparecendo. Tá aparecendo o Coruja Negra do Oscar Suyama, vai aparecer o Lenhador do Neubert, do Wagner Neubert, da Kalimazine, tá aparecendo os Dragões do Futuro, do Vanderlei Sadraque da Quimera, e você pode participar também. Procura lá em hugoparanavegantes.com que você vai encontrar. Então, eu comecei a fazer esse fanfic, que é uma coisa que eu fazia quando eu era criança. Quando eu comecei a ler quadrinhos, eu não sabia a diferença da Marvel e DC. Eu era um pré-adolescente e eu comecei a fazer meus quadrinhos em casa, às vezes desenhando por cima do próprio gibi, aproveitando poses, aproveitando personagens. E eu fiz uma grande guerra secreta, eu fiz uma grande crise nas infinitas terras, onde eu misturava o Super-Homem com o Homem-Aranha e tal. E de uns anos para cá eu venho fazendo isso em segredo e agora eu comecei a soltar, comecei a publicar, comecei a misturar esses heróis com os heróis meus, do meu universo. E tá muito divertido, tá muito bacana, bastante gente elogiou, o Artcult, o Quadrimundo fizeram uma reportagem sobre, outros sites também, então tá muito bacana. Tá passando o carro do gás, ó. Eu vou dar um pause e já eu volto. Pronto, dobramos o tempo e o espaço e deixamos o carro do gás agora se afastando, né? Infelizmente para ele ninguém comprou o gás, então ele passou rapidinho, né? Mas felizmente para nós. Enfim, com bom humor a gente contorna tudo isso porque o tempo é curto. Então vamos lá. Então eu fiz esse fanfic, tá lá no meu site, Hugo para Iniciantes, hugoparanavegantes.com, esse é o endereço, tá? Hugoparanavegantes, tudo junto.com. E você pode ler gratuitamente, todos os meus quadrinhos estão lá disponibilizados gratuitamente para leitura online. E você pode adquirir a versão impressa a preço de custo no Kalimazine, kalimazine.com.br. E tiveram bastante elogios, tiveram algumas reportagens e tudo mais, fiquei bem contente. Tem gente querendo participar, tem gente já na fila para poder participar, para poder ter o seu personagem na história, ter o personagem na capa. Mas também vieram algumas críticas. E por mais que críticas sejam uma coisa boa, tiveram algumas críticas que eu acho que foram um pouco assim desnecessárias, que não endereçavam o projeto em si, ou o estilo, ou talvez as minhas falhas,
mas que eram mais como uma coisa que tipo não acho que deve existir, uma coisa meio fora assim, né? Como se alguém fosse obrigado a fazer ou não alguma coisa pela vontade dos outros. E em minha defesa veio o Lancelotti Martins. O Lancelotti Martins publicou um texto, então, um comentário numa das postagens, fazendo quase que uma resenha, quase que um prefácio, que está nessa edição que sai agora, em final de maio, início de junho, sai a edição 7, e daí tá esse texto lá, se você quiser, então você pode acessar hugoparanavegantes.com e ler a sua edição online e ver esse texto do Lancelotti Martins sobre as crises nas infinitas guerras secretas. E isso, para um quadrinista, é isso que eu queria falar, essa é a ideia. Para um quadrinista, uma pessoa que está produzindo ali com poucos recursos e muitas vezes quase com um retorno muito baixo financeiro, é muito valioso, uma recompensa moral, é um presente quando você ganha uma resenha. Então é isso que eu acho legal, que você pode ter o teu celular e você pode fazer. Se você quer ajudar um quadrinista, você quer dar um presente para um quadrinista, você quer incentivar um quadrinista que você gosta a continuar produzindo, dê esse presente, dê um retorno, faça um feedback. No Betamax, todas as edições do Betamax, na última capa, tem ali uma frase que é uma resenha, ou que eu recebi de alguém, ou às vezes eu estava numa live, a pessoa fez um comentário, eu fui lá e salvei, porque daí eu coloco na revista. Então, o Betamax está chegando agora em julho, inicia o ano 5 com a edição 49. E são 5 anos consecutivos, uma revista por mês, né? E até hoje não faltou nenhuma frase. Então eu fico muito feliz que as pessoas estejam lendo e estejam me dando esse feedback. Então dê feedback. Você leu o Betamax, você gostou? Manda um elogio para o autor, ou pode ser crítica também, não tem problema, faz parte, né? E é isso que eu queria dizer, você tem esse poder, você pode ler um quadrinho, incentivar o quadrinho, divulgar o quadrinho e presentear o autor. É muito legal quando você recebe essa frase. Eu procuro também, quando eu leio um quadrinho bacana que eu comprei, que eu adquiri, eu mando uma mensagem para o autor e falo, cara, esse quadrinho foi assim, foi assado. Se ele puder usar a frase também, eu vou ficar muito feliz. Mas enfim, a minha parte eu tento fazer e é muito bom, é muito gratificante quando você, principalmente quando você recebe um elogio de um leitor que também é um quadrinista, que também está produzindo, que também está na batalha. Então ele entende as tuas dificuldades e ele tem uma visão do teu trabalho que é diferente da pessoa que é só leitor, né? E contribui de uma maneira que você não imagina. Então aquilo me deu um gás, eu tava bem chateado por umas críticas que eu havia recebido. É inevitável, né? A gente recebe sempre mais elogios do que críticas, mas a crítica, ela pega onde dói, né? E por mais que a gente tenha experiência, maturidade, aquilo fica num cantinho da cabeça lá, tipo, e dá uma desanimada. A gente conversa entre si, os quadrinistas, a gente dá uma boa desanimada quando às vezes vem uma crítica que não é ao trabalho, ou às vezes é uma crítica que não é pertinente, é uma coisa que... Sabe quando no futebol, quando a pessoa vai na canela, não foi na bola, foi na canela, foi para machucar, foi para dar uma indireta, foi para dar uma alfinetada. Não sei se a pessoa está frustrada, se a pessoa está projetando, mas acontece muito. Então, a crítica, como diz o Lorde Lobo, a crítica ela tem que ser, o Rafael Tavares também fala isso bastante, a crítica ela tem que ser fundamentada, né? Senão, como o Lobo diz, é o criticozinho, né? O cara que está criticando por criticar, ele realmente não quer contribuir, ou ele quer desfazer o trabalho do outro, e atrapalha muito, porque a gente trabalha numa linha muito fina, muito tênue, né? Entre o que a gente pode, o que a gente gostaria. Então, assim, qualquer vento contrário desequilibra. Então, eu fico pensando se é um quadrinista com menos maturidade, com menos experiência, até da idade, né? Às vezes nem só da produção. E que pecado seria se o cara para de produzir porque alguém foi lá maldoso e disse alguma coisa, né? Então vamos ser, como diz o Braga, o Carlos Braga sempre fala isso, né? Gente, vamos ver o que é positivo, vamos botar pra frente. Pode ser uma conversa meio de hippie, mas a gente é dessa época mesmo aí, então a gente tem esse pensamento. E eu queria fazer essa reflexão, queria agradecer publicamente o Lancelotti Martins e todos aqueles que me mandam frases do Betamax. Ó, o carro do gás está voltando, então vou encerrar. Talvez tenham quadros hoje, talvez não tenham quadros hoje, talvez tenha sido isso, mas a gente vai procurar fazer toda quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no canal Cineverso Produções no YouTube, algumas reflexões e trazer alguns quadros interessantes para continuar divulgando os quadrinhos de super-heróis brasileiros. Valeu? É isso aí, um abraço, até a próxima quinta-feira. Tchau! Caras, edição 2 de Herói de Todos os Tempos. Como disse,
No programa anterior, estamos aqui para falar sobre os super-heróis brasileiros que surgiram em todos os tempos. Nossa abordagem é uma abordagem pessoal sobre fatos e curiosidades com as nossas criações de todos os tempos. No programa de hoje vamos apresentar um super-herói que surgiu na década de 60, um período bem interessante para se falar, porque tem muita coisa para se abordar. Então nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Ok? Super-Água. Para a gente iniciar, vamos rodar a vinheta. Pois bem, galera, esse super-herói brasileiro, Super-Água, acreditado ao Eugênio Colomessa. Teve toda uma equipe de roteiristas e houveram outros desenhistas que o fizeram. A sua criação ela é acreditada a Eugênio Colomessa. O Super-Água, ele é um militar, é o Coronel Braga, que atua vestido de uma roupa, de uma indumentária especial que lhe permite preservar naturalmente a sua identidade secreta. O mote do personagem era o contrabando. Foi um personagem criado com um foco específico no contrabando. Era um personagem militar que atuaria nas fronteiras do Brasil, batendo no contrabando. Na sua primeira história, inclusive, há um discurso aparentemente interessante e até elogiando esse aspecto da economia brasileira e de quanto ela é defasada. Em função disso, as suas divisas são, vamos dizer assim, escoadas através do contrabando, prejudicando a economia do país. Então, esse personagem surge com essa finalidade de combater o contrabando. O Super-Água, na verdade, é o nome da operação, da primeira operação que ele faz, e ele recebe a indumentária justamente nessa operação. E a partir daí ele fica sendo conhecido como Super-Água. Desenvolver todas as aventuras utilizando esse uniforme e esse codinome. O Super-Água não tem poderes especiais, mas é um militar habilmente treinado, utiliza armas de fogo, é muito destro em lutas, habilidades marciais, atléticas, enfim. É acima da média, além, é claro, da indumentária que ele permite alguma mobilidade, possivelmente alguma proteção. Não há muito o que se falar sobre o seu uniforme, se ele é invulnerável ou não. É um personagem que se apresenta com uma plástica muito bonita. Como todos os personagens dos quadrinhos, Super-Água, nesse período dos anos 60, ele se vê envolvido que toda a história dos anos 60 apresentam para a construção do personagem, que falaremos detalhadamente mais à frente. Super-Água, caras, é fantástico. Teve várias influências e acredito que vocês vão gostar. Nós vamos passar agora para vocês verem vários takes com algumas capas de revistas que eu tenho aqui. E vocês vão dar uma olhadinha nesse material. Vocês vão ver que é fantástico pelas capas, pelas cores. Eu adoro a plástica do personagem. Esse personagem está também na mini enciclopédia dos super-heróis brasileiros. Então, colegas, os anos 60 brasileiros, como até os anos 80, foi o período militar, o período da ditadura militar. O período onde os militares governavam o país e nós tínhamos aqui uma ditadura cheia de seus controles e censuras, enfim. E o personagem, quando ele surgiu nesse meio, vamos dizer assim, político, dá para se perceber que os criadores, na época, ou a própria editora, queriam agradar ao momento os próprios censores. E o Super-Água, ele vem com esse mote, cara. Ele vem travestido de militares, de um militar, atuando como atua realmente as polícias de fronteira, o combate ao crime, o combate ao contrabando, não é? E com toda aquela definição que agradaria aos próprios militares. Então o personagem surge assim com esse aspecto, não é? É uma criação da JEP voltada para esse aspecto e aí tira notadamente a arqueologia, quando você pesquisa o personagem, nessa arqueologia de construção dele, que ele traz esse cheiro, que ele traz esse respingo do período militar. E muito visivelmente ele está aqui agradando os militares. E tem outros aspectos também dos anos 60 que nós podemos ver. Por exemplo, esse personagem influencia na sua construção plástica e até o próprio nome. O nome Super-Água veio de onde? De onde surgiu esse nome Super-Água? É um nome bonito, mas também não é inédito. Nos anos 60 nós tínhamos o cinema, né? Então era assim, não havia internet, mas tinha a linguagem das revistas, tinha o cinema, tinha a televisão. Então os artistas procuravam as influências e a partir daquilo eles iam bebendo daquele caldo todo e iam construindo os seus personagens. O nome Super-Água foi importado de um personagem, possivelmente italiano, foi apresentado no cinema, era um super-herói que voava, tinha poderes e tudo, mas o nome era Super-Água. E esse personagem também passou no Brasil. Esse filme também passou no Brasil. Tem até uma vinhetazinha de um cartaz que eu encontrei, da época que foi, vamos dizer assim, um anúnciozinho no jornal, quando ele foi a chamada para o cinema no Brasil. Mas o nome já veio importado de lá. Então a gente vai ver aqui algumas imagens de cartazes do cinema com o nome Super-Água. Então esse nome a galera da JEP importou de lá. Dê uma olhadinha para vocês verem.
Então, galera, é uma série de influências que os artistas vão absorvendo e vão copiando e vão melhorando e vão transformando e fazendo o que o Sandro Marcelo chama de antropofagia, né? Você vai comendo aquela informação e vai transformando. Então, para você ver, no próprio desenvolvimento do quadrinho, dentro do quadrinho, da história, o personagem, nas suas lutas, nos seus combates corpo a corpo, é muito visível uma influência do telecat. Então, os golpes são os chutes, os golpes, a maneira da luta, ela é toda visivelmente bem clara, baseada nas lutas de telecat. Então, a influência que veio da televisão, tinha um show de telecat na televisão, eu assisti. Então, a luta, as artes marciais, que eram comuns, estão dentro do quadrinho, nas cenas de luta, para você ver o que você percebe, tanto quanto revela a arquitetura de uma revista dessas, quando você vai fazer uma leitura visual do que dentro tem. Então tem tudo, né? Nós já podemos ver que teve a questão da política, né? Da construção do personagem. Nós podemos ver a questão do cinema, com o nome do personagem. Nós chegamos a ver a questão do quadrinho, da influência do quadrinho, de outro quadrinho que inspirou o uniforme. E agora a gente vê a influência da televisão com os programas de telecat na luta, né? Na construção de lutas dentro do quadrinho. Então vamos ver aqui algumas cenas que eu reservei para vocês de luta. Dá uma olhadinha para vocês verem. Vamos fechar essa nossa edição dos Heróis de Todos os Tempos com o Super Argo. Então, amigos, Super Argo é uma criação, considero coletiva, né? Embora o crédito seja atribuído ao Egídio Colonese, mas quem começou primeiro a trabalhar com o personagem foi o Rubens Cordeiro. De qualquer forma, a construção ela recebe influências do seu momento e não podemos desprezar que isso é um caldo cultural que os autores bebem e que vão trazendo aquilo para a construção. Não diminui o personagem, não diminui a criação. Mostra que nós nos envolvemos como criadores com o que nos cerca. E o que nos cerca nos possibilita fazer criações que podem ser fantásticas e que elas revelam facetas e momentos da história, inclusive do próprio país. Como é o caso quando a gente começa a ver um personagem. Ah, mas isso é um personagem de quadrinho. É um personagem de quadrinho, mas ele agrega ali informações fantásticas na sua arquitetura, na sua construção. Então, quando nós vamos fazer uma pesquisa, que nós olhamos aquele personagem, nós não olhamos só pelo personagem, ou o Super Argo, mas de onde ele veio, que influências ele teve. Qual foi o momento que ele foi construído? O que pensava seu autor? Enfim, são vários argumentos que são importantes na construção de um personagem, muito tempo depois, quando você observa o que é, o que foi, como foi. Então, eu trago para vocês, neste programa desta edição 2, estas curiosidades sobre a construção de um personagem e trago como exemplo o Super Argo. Haverão muitos outros. Muito obrigado pela atenção, até o próximo programa. Valeu, obrigadão. Bom dia, meus amigos do Cineverso, tudo bom? Um abraço para todo mundo, espero que tenham uma ótima quinta-feira. Gravando aqui um videozinho que eu espero ter tempo ainda do mestre Hugo editar e mandar aí para vocês. Só para compartilhar o que eu venho fazendo, né? Para servir de inspiração, de ânimo, para empolgar a gente sempre, né? Então, tá aqui um pouquinho dos cards que eu estou fazendo. São seres das lendas e da mitologia do mundo todo, né? Eu escolhi alguns e tá aí compartilhando com vocês os cards que eu fiz. Aqui uma do folclore brasileiro. O restante, os demais são de fora. E eu provavelmente vou terminar, são 10. Eu já tenho 6 prontos. Fazendo mais um. Esse aqui ainda está em andamento. Um guerreiro enfrentando aqui um dragão. E os demais, faltam 3. Eu pretendo ver se consigo colocar personagens nacionais das lendas e das fábulas, né? Vamos ver se eu consigo. Mas aí só compartilhando com vocês esses que no momento estão prontos. Um abraço para todo mundo. Daqui a pouquinho eu vou ver se consigo gravar um sobre os quadrinhos. Então agora aqui mostrando para vocês uma história em quadrinho que eu estou fazendo em parceria com um amigo. Aqui não aparece o personagem dele, só aparece o Sorion. E eu queria mostrar para vocês como a página está ficando. Vocês veem aí a repórter falando ali da rua com a polícia. Existe um robô ali atrás. O Sorion aparece aí no quadrinho do meio, né?
Não tá com a cara muito legal. O que será que aconteceu? Por enquanto essa página tá só no lápis, né? A arte final não vai ser minha. Mas aqui para mostrar a vocês, ó, o Sório no último quadrinho, partindo ali em alta velocidade sobre a cidade e voando, né? Para tomar aí uma ação. A gente não sabe se por algum motivo ele está fugindo, se vai atacar o robô, enfim. Mais adiante na história, logicamente em algum momento eles se encontram e a gente pode perceber aí que o Sorion levou um revés, né? Ele ataca o robô, mas parece que esse gigante aí de metal é um páreo duro para ele. A página está terminada, a arte final novamente não vai ser minha, mas eu estou muito feliz com essa parceria com esse colega nosso. A gente está mantendo em segredo ainda para fazer uma surpresa boa para todos vocês, né? E a gente espera que logo mais essa HQ saia e aí todo mundo possa curtir. Vai ser uma alegria muito grande para mim ver isso publicado. Espero que vocês gostem. Um abraço.